Queridos filhos, a liturgia de hoje nos fala acerca da disponibilidade. Precisamos entender o que significa isto, porque nós brasileiros somos famosos por sermos disponíveis, mas de maneira muito fake. Porque todo mundo diz assim: conta comigo, se precisar dá um grito, precisando estou aqui, estamos junto. Mas está nada, está nada. É igual quando se fala assim: passa lá em casa, doido para a pessoa não passar. É uma coisa estranha essa nossa, de nos colocarmos à disposição, mas não estarmos à disposição. Quantas vezes na vida precisamos de ajuda e não apareceu ninguém para estender a mão? É por isso que disponibilidade é coisa séria. E é isso que o Senhor nos convida, a sermos disponíveis, a termos um coração disponível. E para ter um coração disponível, é necessário que ele seja uma boa terra. É claro que aqui Jesus não está falando de semente de terra, ele está falando da sua palavra. Ele está falando do Evangelho, que precisa cair em terra boa. Caso contrário, não vai produzir os frutos necessários a ser produzido. Minha gente, nós não conhecemos uma pessoa que tem fé porque ela diz que tem fé. Não. A gente brinca que se ensinar até o papagaio fala. Então não é falar que tem fé. A gente conhece alguém que tem fé pelas obras que ela produz, por aquilo que fica por onde ela passa, pelas ações que ela realiza. Aí sim, a gente vê que alguém tem fé. Não é porque ela falou que tem. Então aqui que precisamos nos preocupar. Porque não é raro, e encontramos com muita facilidade, gente que todo dia dispara um monte de mensagem bonitinha. Aí também não tem critério. Compartilha o pastor, compartilha a monja budista, compartilha qualquer coisa. Mas sempre uma mensagem açucarada, sempre uma mensagem bonitinha, esquecendo da realidade. Domingo passado o Senhor nos dizia que Ele revela a sua sabedoria aos pequeninos. E eu recordava que os pequeninos que Deus revela as suas belezas, os simples de coração, são aqueles que pisam o chão da realidade. E não aqueles que vivem numa bolha, não aqueles que vivem no mundo da lua, não aqueles que vivem assim com a visão tão fechada, tão focada em si mesmo, que é incapaz de ter um coração sensibilizado. É muito triste vermos que cada vez mais corações estão insensíveis. A dor do outro não nos comove, porque eu sofro, porque eu não tenho as minhas vontades atendidas, porque eu sou incompreendido, porque eu. E não sou capaz de olhar os que estão ao redor. Assim não se produz fruto algum. E vejamos que o Senhor respeita a nossa individualidade. Ele não espera que todos produzamos frutos na mesma medida. Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele nos conhece. E olha que bonito, Ele vai dizer: um dá 100, outro 60 e outro 30. Cada um coloca aquilo que tem à disposição. Não precisamos abraçar o mundo e fazer tudo, mas temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Esta é a grande diferença. E não é um jogo de palavras, é a realidade. Não é para querermos sair por aí salvando o mundo, não. Mas precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para produzirmos frutos generosos, para que de fato a mensagem do Evangelho caia no nosso coração e não fique estéril. Vejamos que Jesus diz: um produz 100, outro 60, outro 30. Mas não diz aqui que um produz 100, outro 60, outro 30 e outro nada. Não, porque não somos chamados a ser inférteis, inertes. Não, somos chamados a produzir frutos e frutos de fé. É por isso que nós não podemos tapar os nossos olhos. Tem gente que não enxerga a realidade, não pisa o chão da realidade. E por isso vive na frustração. E daí culpa Deus por tudo. É por isso que nós não podemos de maneira nenhuma tapar os ouvidos. Tapar os ouvidos.
Por vezes não queremos ouvir a realidade, e quando a realidade bate à nossa porta, a gente quer fugir, não quer enfrentá-la. Precisamos enfrentar a realidade. Não significa que a vida será somente feita de momentos difíceis, não, mas eles também existem e devem ser enfrentados por nós. Não podemos de maneira nenhuma fechar o nosso coração, de maneira alguma. Como um coração endurecido faz mal, como um coração endurecido é danoso, Quem lida com a agricultura sabe que um terreno duro, um chão duro, nada nele penetra. A chuva, conforme nos lembra o profeta, na primeira leitura, a chuva cai do céu para dar força à terra. A graça, a bênção de Deus cai para dar força ao nosso coração, mas ela só vai penetrar o chão que estiver disposto a recebê-la. Então preparemos o nosso coração para acolher essa bênção e essa graça de Deus. Não nos fechemos à graça, queridos filhos. Não sejamos mesquinhos, não sejamos egoístas, não sejamos donos de corações endurecidos. Vejamos ainda que o Senhor nos diz com muita clareza que quando não permitimos que a semente do Evangelho em nós seja plantada e crie raízes, o inimigo de Deus e nosso vai adentrar esse coração, vai adentrar. E não nos enganemos, viu? O inimigo de Deus não se apresenta de maneira horrorosa, nunca. Os vícios, as situações horríveis da vida nunca começam de maneira horrorosa. Ninguém começa um vício ou uma situação danosa porque quer o mal para si mesmo. Eu quero muito mal, vou atrás disso. Não. Ela se transveste de algo bonito. Depois vem a consequência ruim. Depois vem a consequência danosa. Ao contrário dos frutos da fé que devem em nós ser manifesta, quando não são as sementes do Evangelho plantadas, serão as sementes do mal. E quando não são os frutos de generosidade, de fé, de justiça, de amor ao próximo, serão os frutos da maldade a serem multiplicados. É por isso que nós precisamos, com muita coragem e com verdadeira disposição, abrirmos-nos ao Senhor, abrirmos-nos à sua graça. Eu sempre gosto de recordar aquela musiquinha que a gente aprendeu na catequese e que não deveríamos esquecer jamais. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Então que o nosso compromisso seja de realizar pequenos atos todos os dias, mas atos que façamos bem, façamos com disposição, façamos com coragem, para que o Evangelho se apodere de nós e se afaste de nós todo o mal, e que possamos produzir os frutos de justiça, de amor e de fé.